Olá, olá, muito boa noite para todo mundo que está chegando junto aqui no nosso primeiro seminário regional da agricultura familiar da nossa região. Hoje de manhã a gente esteve na Câmara Municipal, dialogando, tivemos cerca de 20, 25 pessoas de toda a região aqui para falar um pouco, conversar um pouco, né, sobre o desenvolvimento rural do nossa região aqui, do Circuito das Águas, desse pedaço do sul da Mantiqueira. Queria começar a nossa apresentação falando um pouco, me apresentando, né? Meu nome é Vitor, para quem não me conhece. Faço parte da organização Rizomar. A gente está aqui no território desde 2019, né, trabalhando com desenvolvimento territorial, com a formulação de associações rurais e com a estruturação, né, essa interface, essa articulação entre o poder público, a sociedade civil organizada, a academia, para a gente pensar numa governança e num planejamento territorial que tenha um foco no território, nas pessoas e na regeneração, né? A gente está com duas apresentações aqui para passar para vocês e estamos aqui presente, né? Estou eu aqui, a Débora está aqui também. Oi, Deb. Estamos aqui também com a Raíssa Barbosa, a superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também vai apresentar as políticas públicas do Ministério também tirar dúvidas, né? E abrir esse diálogo aqui com a nossa população rural, para a gente entender melhor como acessar, quais são os gargalos, quais são as demandas e como que o próprio Ministério, a Superintendência, a assessoria pode nos auxiliar aí a gente ter acesso às políticas públicas e alavancar aí as nossas potencialidades, né, do território. Eu vou abrir aqui primeiro uma primeira apresentação que serve como uma devolutiva. Estou vendo que, né, Anaê está aqui, Isa está aqui, várias carinhas aqui, né, da comissão organizadora da nossa conferência municipal. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a tela inteira. Vocês estão vendo minha tela inteira? Acho que sim. Queria falar um pouquinho do processo da conferência municipal e trazer um pouquinho da importância, né, da conferência e da participação popular na construção de políticas públicas. Então, no final do ano passado, né, em outubro do ano passado, numa ação conjunta, né, da Rizomar, junto com o Observatório da Mantiqueira, a Unifal, o Grupo de Pesquisa Oikos, a gente promoveu essas oficinas, né, de participação, que culminou, né, calhou, a gente já estava programando essas oficinas e aí teve essa chamada para a Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, e os eixos temáticos tinham tudo a ver com o que a gente estava desenvolvendo desde o começo do ano de 2025. E aí a gente fez, né, promoveu a única Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário da nossa região, né? E foram 2 dias muito intensos, assim, muito produtivos, com muita participação, com muita gente, né? Eu queria apresentar um pouquinho dos resultados disso, né? De como se deu isso. Então, durante esses 2 dias, a gente elaborou 51 propostas. A gente teve um total de 64 participantes, né, na conferência durante esses 2 dias. E das 51 propostas, a gente priorizou 43 propostas para a etapa estadual e elegemos uma comissão, né, de delegados, de 3 delegados para participar da etapa estadual em Contagem, em janeiro desse ano. Na etapa estadual, a etapa estadual foi, a etapa de Minas foi a maior conferência do Brasil estadual, né? A nossa conferência nacional estava estimando 700, 1.000 pessoas para a conferência nacional e só a conferência de Minas teve quase 700 delegados, né? Então foi muita gente, muita participação, foi incrível, assim, né, ver Minas Gerais em peso nesse processo de pensar o rural de Minas.
foram 356 municípios envolvidos, 72 conferências municipais e todo esse monte de gente, todo esse monte de contexto, de realidade, a gente teve que sair com 30 propostas priorizadas. Então foi um trabalho assim muito doido de pegar muita proposta, muito contexto, muita coisa específica, né, de cada localidade e traduzir isso para levar para a etapa nacional. Nós levamos 68 delegados, né, para a maior delegação da etapa nacional foi de Minas Gerais, levamos 68 delegados para a etapa nacional e aí a conferência nacional aconteceu agora em março desse ano, então foram 1.034 propostas recebidas do Brasil todo, né, entre as conferências municipais, as conferências estaduais, as conferências de temática livre, as câmaras temáticas específicas de mulheres, povos originários, jovens. Tinham várias câmaras temáticas também específicas, além das conferências, né, das cidades, dos estados. Foram 274 propostas que foram, né, enxugadas, sistematizadas, né, pegando similaridades, tirando coisas que eram muito específicas de um lugar específico, né, para atender a política, a construção de uma política de Estado, né, do Brasil todo. E no final a gente votou, né, foram 4 dias de conferência, 75 propostas prioritárias no documento oficial do governo federal. E aí eu queria fazer uma breve brincadeira com vocês aí, se vocês puderem colocar no chat, né, e tentar adivinhar quanto vocês acham das propostas que a gente desenvolveu em Baipendi fizeram parte dessas 75 propostas que saíram da etapa nacional, assim. Se vocês puderem chutar aí algum número, alguma coisa, colocar aí no chat, dar um chute. Aí, ó, a Nandara chutou 7, 10%. E aí, quem dá mais, quem dá menos? Alguém mais quer arriscar? Um chute. Todo chute é válido. Quer chutar, Ana? Quer chutar, Isabela? Eu não sei onde digito para aparecer. Eu vou chutar 12. 12, legal. 12. Bom, pessoal, numa análise comparativa das 43 propostas, né, que foram enviadas para a etapa estadual, 28 propostas que avançaram para a etapa nacional tinham alguma coisa, né, a ver com o que a gente estava trazendo, né, das propostas de Baipendi. Então 37% das propostas da etapa nacional tinham alguma demanda que a gente trouxe na conferência municipal. Então isso é só para a gente demonstrar assim, né, na prática a potência e a importância, né, da participação popular e a importância das conferências. A gente acha que não, a gente é só mais um, não faz diferença nenhuma fazer, e faz, né? Porque justamente nessas convergências de demandas, de necessidades, e de escutar e de entender que a gente não está sozinho e que nossos problemas são muito parecidos, né, em vários lugares do Brasil, que a gente consegue direcionar as políticas públicas que realmente vão fazer sentido e diferença nas nossas vidas. E por isso é tão importante, né, a gente participar e estar junto assim, né, nesses processos participativos, não só das conferências, mas as conferências são uma ferramenta muito importante desse processo de participação popular. E é importante a gente que fez o processo desde o início, né, e eu que tive de delegado na Conferência Nacional, de dar essa devolutiva para o nosso território e falar, sim, faz diferença a gente estar junto e a gente pensar junto e a gente propor, porque as nossas demandas elas chegam lá, né, elas chegam num lugar em que faz diferença, né? E aí vou passar para uma outra coisa bem legal que hoje mais cedo
o Tom estava com a gente, né? Professor Everton, da Unifal, e queria apresentar um pouco desse relatório, né, que a gente desenvolveu aí durante o ano de 2025, a partir de um projeto financiado pela CAPES, né, desenvolvido pelo Observatório da Mantiqueira, o Grupo Oikos de Pesquisa da Unifal e a Rizomar. Esse produto é um trabalho assim, né? A gente é um recorte, é um primeiro passo, é uma iniciativa. A gente sabe que com todas as limitações de recursos humanos e financeiros, é super difícil, né? A gente conseguir fazer grandes levantamentos e grandes diagnósticos. Então, isso é um resultado de um processo de escuta e de pesquisa que é superficial, no sentido de que a gente não tinha recurso e gente para realmente se aprofundar em todas as questões, mas é um retrato, é um recorte dos desafios e de potencialidades para a promoção do desenvolvimento rural sustentável da nossa região de Baipendi. E aí queria mostrar um pouquinho, né, do que a gente conseguiu fazer até aqui e de como isso também pode provocar novas pesquisas, novos direcionamentos, saber o que a gente sabe, saber o que a gente não sabe, né, nos ajuda a entender os nossos gargalos e o que a gente precisa entender melhor do nosso território para avançar. O Observatório da Mantiqueira é uma iniciativa que a gente tem desde 2023 de tentar aproximar as demandas do território com a universidade, né? Então aproximar as demandas do que a gente tem aqui com uma pesquisa em ensino e extensão da universidade, ao invés das pessoas na universidade decidirem o que elas vão pesquisar ou decidirem os projetos que elas querem fazer, é a gente inverter esse papel e a gente, a partir da nossa realidade, da nossa comunidade, do que a gente precisa saber para fazer as coisas que precisam ser feitas aqui, a gente cutucar a universidade e falar, olha, a gente está precisando saber sobre a cadeia produtiva do artesanato de Baipendi, porque não tem pesquisa nenhuma sobre isso e é a maior atividade econômica da cidade, por exemplo, né? A gente tem um crescimento nos últimos 7 anos da olivicultura na nossa região e não tem nenhuma pesquisa sobre isso, né? Isso mal aparece no IBGE ou nos censos agropecuários, por exemplo. Então, a partir do observatório, a gente consegue provocar a academia em gerar conhecimento que a gente precisa saber, né? Para a gente conseguir avançar nos nossos projetos. E isso a gente vem fazendo em uma parceria próxima com a Unifal, com a Escola da Cidade, né, que é lá de São Paulo, e também com a Universidade de São Judas Tadeu. E estamos aí aproximando, né, a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Agora estamos começando um diálogo com o pessoal de Lavras. Então a ideia é cada vez mais a gente ter essa interface interdisciplinar para olhar o território de várias formas e a gente conseguir ter dados, pesquisa, embasamento para criar nossas demandas, os nossos projetos e tudo que a gente quer fazer por aqui. Então a gente tem uma agenda estratégica, né, pensando na sociobiodiversidade, pensando na justiça social e na inclusão econômica, né, da nossa população e na educação e mobilização da população, pensando, né, numa pesquisa participativa, na ciência cidadã e nesse impacto territorial que a gente consegue ter na hora que a gente inclui a universidade e os projetos de extensão também, né, que são quando a universidade sai da universidade, sai daquele lugar de ficar pensando e realmente se põe a serviço da prática do território. E a gente tem sistematizado e produzido conhecimento, né, junto com o território, com coisas que são demandas que vêm do local, né, criando uma articulação territorial a partir disso com as escolas, com os bairros, com as associações, com a iniciativa privada, com o poder público. E tudo isso tem um foco, né, em incidir em políticas públicas, em incidir no plano diretor, em incidir em políticas territoriais, em incidir em políticas de crédito, políticas agrárias e principalmente a gente conseguir se fortalecer nessa capacidade institucional da gente conseguir se organizar e atender essas demandas de uma forma organizada. Então, atualmente a coordenação, né, do observatório fica principalmente, né, com o Tom,
que é coordenador do grupo de pesquisa lá na Unifal e quem faz toca os projetos e faz essa articulação na parte acadêmica, né, com os programas de pós-graduação. Hoje a gente tem programas, né, a gente está incluídos aí em alguns programas de pós-graduação da Unifal, com pesquisas de mestrado, doutorado, de conclusão de curso, em várias áreas, né, desde as ciências ambientais até a parte sociológica, do direito, da administração pública, da geografia, e queremos expandir isso para as áreas mais das biológicas, entender, né, a parte da biodiversidade, das ciências ambientais, e não só isso, né? A gente conseguir permear também a geologia, a sociologia, e outras áreas que são do interesse, né, da gente conseguir entruncar, né, criar essa confluência de conhecimento que é multidisciplinar, que é interdisciplinar, que é a nossa vida no campo, e a gente se munir das informações para conseguir avançar nas coisas que a gente quer. Então aqui um pouco, né, do projeto específico, né, eu falei um pouco do observatório de forma geral. Essa publicação é o resultado desse projeto específico, né, que esse projeto financiado pela... Tá sendo gravado sim, né, Dara? Só não está sendo gravado direto pelo MITS, mas está sendo gravado sim. Esse projeto específico, né, do observatório, financiado pela CAPES, esse relatório é um produto, o primeiro produto, né, que é essa dinâmica, um diagnóstico da dinâmica socioespacial de Baipendi. A gente também realizou oficinas participativas e mapeamento participativo com as escolas rurais, né, com as 3 escolas rurais, no São Pedro, na Piracicaba e na Vargem, com os jovens. Também, há 2 semanas atrás, foi concluído o processo de uma escuta ativa, né, que a gente chamou de prosa e café, com rodas de conversa com os anciões, as pessoas mais velhas e antigas do território, para ouvir as histórias e entender melhor o processo, né, de ocupação e de convivência e de transformação, né, da ocupação do nosso território no olhar de quem já está aqui há muito tempo. E a gente ainda vai ter um produto final que vai ser a compilação, né, que vai ser o resultado da integração de todos todas essas facetas, né? O projeto ele finaliza no final desse ano, e aí no começo do ano que vem a gente vai ter um relatório final consolidando, né, todos esses olhares. Lembrando que, de novo, né, pouco recurso humano, é pouco recurso financeiro, então com certeza tem muita coisa que fica de fora. A gente adoraria conseguir ouvir todo mundo e fazer muito mais, mas aí já é um início para a gente conseguir ter um ponto de partida, né, para conseguir olhar para o território e entender o que está acontecendo aqui de uma forma mais holística, né, e integrada com diferentes olhares. Então, aqui um pouquinho das pesquisas, né, que estão em andamento. Eu falei desse projeto específico, que é um dos resultados esse relatório, mas a gente, como eu falei, né, tem vários projetos do observatório que estão acontecendo aqui no território. Então a gente tem a pesquisa de conflitos socioambientais na Serra da Mantiqueira, que é o projeto, eu não vou lembrar de cabeça agora, o Tom com certeza saberia dizer, mas se eu não me engano é um projeto de doutorado. As iniciativas inovadoras de restauração florestal e preservação das águas na APA da Serra da Mantiqueira Mineira, o potencial de criação de novas oportunidades de desenvolvimento sustentável baseados na bioeconomia das terras altas da Mantiqueira, esse também é um projeto de doutorado. O zoneamento da paisagem no entorno da Serra do Papagaio como ferramenta de planejamento ambiental para a manutenção dos serviços ecossistêmicos de regulação, esse projeto de mestrado do Pedro, na parte de geoprocessamento, nas ciências ambientais. O mapeamento de organizações da sociedade civil com atuação socioambiental, esse é um projeto de conclusão de curso, da Alana, que a gente teve ontem com ela lá no Parque das Águas, e o programa de apoio ao turismo rural de base comunitária de Baipendi, Caxambu, Soledade e São Lourenço, que é o Inova Mantiqueira,
que é um programa financiado pelo Ministério Público, que está pela coordenação do Tom, que está acelerando aí projetos de turismo de base comunitária aqui na nossa região. Então esses são alguns dos projetos que estão em andamento do observatório hoje, né? Então voltando um pouco para a publicação, essa publicação foi coordenada por mim e pelo Tom. A gente tem, né, um grupo de autores, o Jerome foi um dos autores, a Milena também, o Pedro, o Tom e eu. A revisão técnica ficou entre eu e o Tom, e a revisão de mapas ficou com o Pedro, né? Então, de novo, não é uma publicação definitiva, assim, né? É muito mais um início de conversa, da gente entender. A gente conseguiu fazer um compilado de uma ampla bibliografia, né, de coisas que já foram pesquisadas, já foram publicadas sobre o nosso território, sobre a nossa região, fazer um apanhado do histórico de ocupação e do que aconteceu na nossa região historicamente a partir dessas publicações e a partir dos diagnósticos e até da experiência da nossa organização aqui, das entrevistas e de outros processos participativos, a gente conseguir criar provocações de quais são os desafios e potencialidades e oportunidades que existem na nossa região dentro de uma ótica de um planejamento biorregional, né? Então, como conciliar o desenvolvimento com preservação ecológica, bem-estar social, econômico e participação popular, né? Uma pergunta aí que a gente traz assim, né, para responder nessa publicação, e com certeza não tem uma resposta definitiva para isso. O documento ele é estruturado, né, em 3 grandes partes, vamos dizer assim, né? A primeira é a gente falando um pouco sobre a Serra da Mantiqueira, o que é a Serra da Mantiqueira, que espaço geográfico é esse, quais são as características marcantes, qual que é a história da ocupação desse lugar que a gente está. A segunda etapa é focada mais em Baipendi e as suas transformações recentes, né? Então a gente foca um pouco em como foi formada a Baipendi, qual que foi a dinâmica socioeconômica que se deu desde a época... Desculpa. Por favor. Desde a época da extração do ouro, né, a vinda da família real, a mudança da capital do Brasil para a região de Paraty, depois para o Rio de Janeiro, e depois como que se deu, né, a partir depois do movimento ambientalista e essa primeira leva, né, de chegada de neo-rurais na região, como um polo de cultura alternativa, da agricultura alternativa, e como que isso foi criando o habitat que a gente enxerga hoje, né, a dinâmica que a gente enxerga hoje, ela tem muito desse processo, né? E a terceira parte da publicação e do documento, a gente analisa um pouquinho mais da situação presente da nossa região e compreende um pouco o que a gente enxerga, né, como potenciais oportunidades e desafios, né, para as dinâmicas que se apresentam a partir de toda essa relação do que é a Mantiqueira, do histórico de Baipendi e do que está acontecendo hoje, né? De novo, muita coisa ficou de fora, muita coisa poderia estar ali. Toda vez que a gente abre o documento dá vontade de escrever muito mais coisa, né, sobre ele, porque, né, cada vez mais a gente aprende, a gente ouve, a gente conhece o território, e com certeza é um documento totalmente incompleto e que não necessariamente a gente vai conseguir exaurir, né, todo o conhecimento, tudo que a gente sabe sobre esse lugar nele, mas, como eu falei, é um ponto de partida e de provocação para a gente começar a pensar mais sobre o nosso território. Então, alguns achados relevantes que a gente fez, né, durante esse processo de pesquisa e de exploração foi a tensão entre a função ecológica do território, né? Então 60% do município está dentro da área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, uma forte dependência regional das nascentes do Parque Estadual da Serra do Papagaio, tem bens naturais incalculáveis, e, né, como várias unidades de conservação municipais, estaduais e a federal, e fora as reservas de patrimônio particular e natural, né, as RPPNs, e a dinâmica de uso do solo, né, 75% do nosso município é tomado por uma pastagem extensiva e improdutiva,
né, queimadas recorrentes, tanto por conta de questões de regularização fundiária do próprio parque, né, da criação do parque, como uma prática histórica, né, de manejo de pasto que não acompanha os processos de mudanças climáticas que acabam agravando e tornando as coisas incontroláveis, vamos dizer assim. E a gente vê também uma coisa sintomática da nossa região, que é essa desregulamentação do turismo, e que muitas vezes ele acaba chegando, num primeiro momento, como um amigo, né, uma diversificação de renda, mas se não feito de forma estruturada e com cuidado, ele acaba destruindo modos de vida, gentrificando o campo, expulsando as famílias e as pessoas locais dos seus modos de vida. A gente também identificou, né, na pesquisa, um despovoamento crônico, né, como vários lugares do Brasil. Desde a década de 70, a gente tem uma inversão da população rural para urbana em Baipendi, e desde então a população rural vem diminuindo, por mais que as pessoas achem e falem que tem muita gente vindo para a serra, que tem muita gente chegando, na verdade, gente morando e habitando esse lugar tem cada vez menos. A gente tem um envelhecimento da população muito forte. Baipendi tem uma taxa de envelhecimento e uma taxa de população mais velha do que a média de Minas Gerais, em todas as faixas etárias. A gente tem essa questão da escassez de mão de obra e a baixa capitalização dos estabelecimentos agrícolas, então a gente tem dificuldade de acessar recurso, dificuldade de gente para trabalhar, porque ninguém quer trabalhar em condições precárias e sem tecnologia. E acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente está levantando esse debate, né, de acesso a políticas públicas e crédito para a gente conseguir efetivamente gerar renda no campo, né? E tem esse contexto crônico de uma atividade econômica em decadência já há mais de 30 anos. Todos os extensionistas que a gente conversa falam que se você pegar e fazer a conta, né, na planilha ou na ponta do lápis, o leite ele é deficitário para 90% dos produtores, mas como é a realidade de uma produção histórica, né, é muito difícil você mudar o que você está fazendo. E aí a gente tem toda essa mistura, assim, né, da coexistência dessa mistura de formas tradicionais de vida, com pessoas chegando, com o turismo apresentando novas formas de geração de renda. Você tem tanto as comunidades religiosas, né, que historicamente ocupam esse lugar por ser um lugar abundante em recursos naturais, de beleza cênica e de uma certa um peso, né, espiritual marcante, né, seja pelas próprias comunidades tradicionais, seja por uma herança disso, né? E aí a gente tem o quarto, que acho que é a nossa maior missão e objetivo, né, que é como que a gente organiza uma governança territorial que seja condizente com esse cenário, né? Como é que a gente consegue se organizar entendendo a especificidade de cada um, entendendo a especificidade de cada povo e entendendo que a gente está todo mundo misturado agora nesse lugar e com uma ausência, né, de suporte para as coisas andarem, né? Então toda vez que a gente conversa com qualquer ente, órgão institucional, as pessoas ficam, nossa, tem tanta coisa acontecendo, mas não tem nada firme, sabe? A gente não tem um sindicato forte, a gente não tem ONGs fortes, a gente não tem coletivos estruturados, a gente não tem associações estruturadas, a gente não tem nada estruturado, né? As prefeituras não são estruturadas, de 4 em 4 anos elas começam de novo e desfaz o que outro fez. Então tem essa fragilidade institucional que a gente precisa trabalhar para conseguir avançar, né? Passar para o próximo degrau, assim, né? Avançar junto para um outro patamar de institucionalidade para a gente conseguir avançar nas questões do território. E acredito que o que a gente vai conversar agora com a Raíssa tem tudo a ver com isso, né? Que é o acesso às políticas públicas para o campo e para a agricultura familiar. Muito rapidamente, a gente dividiu, né, a terceira parte da publicação em 6 eixos principais.
que são 6 eixos principais que a gente aborda no nosso livro, né, na nossa publicação, também publicada pelo Jerome, pela Marta e pelo Matheus, pelo Fim das Metrópoles, né, o nosso manifesto por um bioregionalismo brasileiro, que um pouquinho adaptado para essa publicação, que é a regeneração ambiental, a soberania alimentar e a agroecologia, a cultura e mobilização popular, o dinamismo econômico e as energias renováveis, o saber fazer local e o desenvolvimento solidário e sustentável, né? Então a gente divide um pouco as perspectivas do futuro que a gente pensa, os potenciais, as oportunidades e os desafios dentro de cada uma dessas áreas, a partir das iniciativas que já estão acontecendo aqui. De novo, muita coisa ficou de fora. A gente, né, foi um processo de 1 ano, e foi chegando no final do ano e a gente já tinha um monte de coisa para acrescentar ali, mas se fosse acrescentar ia ser outra publicação, né? Aqui eu não vou me delongar muito, a gente vai disponibilizar, está disponível o QR Code, e com a publicação está disponível online, e muito em breve a gente pretende conseguir um recurso para fazer a impressão dela, né? Mas cada uma dessas áreas demonstram várias forças e desafios dentro do que muita coisa que já acontece, já aconteceu e está acontecendo aqui na região, e também muitos desafios dentro desse processo. Nandara, a gente divulgou nos grupos e estava aqui na apresentação, eu posso disponibilizar, eu vou colocar aqui no slide para você bater uma foto, mas eu também posso compartilhar no WhatsApp. A mesma coisa, né? Na cultura e na mobilização popular, a gente tem muita coisa avançando, ainda assim tem muitos desafios. Na dinamismo econômico, nas energias... Chega aí, Valdir. Não, preciso falar. Vamos montar o palco ali, só está ali na frente de vocês? Você pode tirar. Claro. Como eles montaram. O saber fazer local, né, que também demonstra muitas potencialidades e vários desafios, tanto com relação ao artesanato quanto ao próprio fazer rural, né? E no desenvolvimento solidário e sustentável, a mesma coisa, né? A gente tem muitas coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que são potências, mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa que sabe que é deficitário. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou dar um pulo aí nessa parte e vou deixar o convite para todo mundo acessar o relatório e se debruçar um pouquinho melhor nas informações que a gente elaborou. E fica o convite, né, para a gente construir junto o futuro de Baipendi, que preserve a cultura e a identidade local, que gere renda e emprego, a preservação ambiental e o bem-estar social. Também fica um convite, né, para a gente estar junto na construção, na elaboração e na participação popular do nosso plano diretor, que é um documento muito importante para a gente direcionar como que a gente quer que Baipendi cresça e se desenvolva, né? E eu acho que sobre a publicação é isso. Deixa eu ver só aqui, Nandara, se eu consigo pegar aqui. Pronto. Rapidinho, pessoal, só para vocês batam uma foto aí do QR Code, que vocês conseguem acessar o relatório, tá? Me avisem aí se vocês conseguirem tirar uma foto e dar uma olhada. Rolou? Deu para tirar uma fotinha aí? Legal. Qualquer coisa eu reencaminho nos grupos, ou pode me pedir pessoalmente. Se eu não me engano, está no agregador de links da Rizomar também, disponível a publicação. Ótimo. E agora, depois dessa longa introdução, né, que a gente também aproveitou esse momento para fazer um lançamento um pouco mais oficial, porque a gente publicou a gente fez essa publicação há alguns meses, mas a gente só divulgou no WhatsApp, assim. A gente ainda está captando recursos para ver se a gente consegue fazer uma impressão, né, dessa edição.
E aí agora eu queria passar a palavra para Raíssa, a nossa superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, agradecer demais a presença dela. Queria também aproveitar para agradecer a Câmara Municipal de Baipendi, que cedeu o espaço hoje de manhã para a gente fazer o nosso encontro presencial lá na cidade, e também a Suzana, nessa parceria com a escola, né, aqui do Joaquim Alvarenga Maciel, na Piracicaba, que está sempre de portas abertas para a gente utilizar o espaço e criar esses diálogos. Amiga, é contigo. Você coloca para mim? Claro. Ei, gente, boa noite. Primeiro queria agradecer vocês por estarem aí na telinha, né? Nesse dia de frio. De chuva. Chuva, que não é normal nesse período, mas loucuras, né? Da mudança climática, que impacta diretamente, inclusive, na nossa vida, no nosso convívio, né? Mas eu sou Raíssa, assumi recentemente, né, a superintendência do Ministério, porque nós tivemos um companheiro que assumiu a superintendência desde a reestruturação do nosso governo, do governo Lula, né, 2023, que teve que sair por uma tarefa eleitoral, e acabei assumindo, então, o lugar aqui na superintendência do Ministério. Para vocês entenderem, né, a gente tem dentro do Ministério, da estrutura do Ministério, um superintendente por estado, então eu fico cuidando de Minas Gerais, que não é pouca coisa, né? Pelo contrário, é coisa pra caramba, assim, então tem muito... A não ser que você queira ver também, que você não está vendo. Minas Gerais é o estado que mais tem agricultura familiar do Brasil, né? Então, por isso a gente bate recordes, né? Como bateu na conferência e em tantas outras políticas, porque a gente sabe que Minas Gerais é feita, né, pela agricultura familiar, né? Predominantemente, né? Por mais que tenha uma parte ali do Triângulo Mineiro que tenha muitos latifúndios, mas se a gente juntar a agricultura familiar do resto do estado, bate aqueles caras lá. E o nosso ministério vem justamente para fazer um movimento de fazer a valorização da agricultura familiar, mas fazer que as políticas cheguem, né, até a ponta, cheguem até a agricultura familiar, cheguem de fato até o pequeno, né, que está na comunidade, que está lá. Então isso é a nossa principal tarefa. O nosso ministério ele foi criado em 2003, né, no governo Lula, primeiro governo Lula, porque houve-se um entendimento naquele momento, né, que a gente precisava ter um ministério que pensasse especificamente políticas para a agricultura familiar. Nesse período a gente já tinha algumas políticas que eram, inclusive, né, já usadas por uma parte da agricultura familiar, mas coisa muito pouca ainda, precisava avançar muito, então cria-se um ministério específico para pensar isso. Nesse momento a gente já tem um outro ministério, né, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, que existe até hoje. E a gente vai entender, e aí eu vou tentar explicar para vocês a principal diferença entre o MAPA e o MDA, né? São ministérios completamente diferentes, assim, na sua linha de trabalho, até no pensamento, né? A gente está no mesmo governo, caminha juntos, né? O MAPA é um ministério bastante importante, inclusive na parceria que a gente tem em Minas Gerais, eu vou explicar para vocês até porquê, mas o MAPA hoje ele é o ministério que pensa a importação, a exportação, né, o que vai para fora, o que fica aqui, e quem que produz, né, para ir para fora. Majoritariamente são os grandes, né, não é só, enquanto a agricultura familiar fica aqui para o nosso consumo. Então, o MAPA ele é um ministério que pensa o médio para grande, né? O médio para pequeno somos nós, é o MDA que cuida, né? E aí, quando a gente pensa o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a gente pensa muito que o espaço da roça, né, o campo, ele não é só um espaço para produzir, né? Pelo contrário, ele é um espaço para a gente viver, né? E viver com dignidade, viver com
tendo acesso a tantas coisas que foram negadas historicamente para a pessoa do campo, né? Então, hoje o nosso ministério, ele é um ministério que pensa, claro, no escoamento, na comercialização, mas ele pensa também em como que o agricultor, né, como que o trabalhador vai ficar nesse campo, né? Não é só a produção que importa para a gente, né? E então o nosso ministério ele está muito mais ligado, às vezes, ao MDS, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, do que ao próprio MAPA, né? Mas nós tentamos, enquanto governo, caminhar, fazer todos os ministérios crescer, mas existe, por parte, inclusive, dessa gestão, desse governo, um olhar, uma atenção especial ao MDA, né? Porque a gente entende que se o Brasil saiu de novo do mapa da fome nesse governo, é necessariamente porque a gente teve ampliação de políticas públicas que vem para fortalecer a agricultura familiar, né? O fortalecimento e a ampliação da CONAB é um exemplo disso, né? Que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, que regula os preços dos nossos alimentos. Então, a CONAB está dentro do MDA, né? Então, e tantas outras políticas que vão ampliar, né, essa produção e a qualidade de ficar no campo dos nossos agricultores, né? Então, isso é fundamental para a gente garantir o avanço, né? Então, mais uma vez, a gente sai do mapa da fome. Não é à toa, né? Não é um fenômeno à toa, né? Assim, não é uma coisa que aconteceu por acaso, pelo contrário, né? Existiu políticas, né? E o interesse político governamental para que isso acontecesse. E aí, falando nisso, né, depois de 2003, a gente tem uma série de avanços em muitas políticas. A gente ficou anos seguidos batendo recordes de valor do Plano Safra, né? Então, cada ano era um valor mais alto para o Plano Safra que vai diretamente atender a agricultura familiar, principalmente via Pronaf, né? Então, todo recurso do Pronaf sai do Plano Safra, do PNAE, do PAA e tantas outras políticas, que o Plano Safra é quem é a base, né, de sustento financeiro. Então, a partir daí, a gente tem um aumento assim, significativo, né? Criação de várias linhas, né? Antes o nosso Ministério, o Pronaf, tinha 2, 3 linhas no máximo. Hoje a gente tem mais de 12 linhas, né? E dentro dos Pronafs grandes a gente ainda tem sublinhas, né? Menores ainda, para facilitar o acesso, né, a esse crédito, a esse recurso para a gente, para o nosso produtor, para o nosso trabalhador, para o agricultor conseguir comprar, né, ter os insumos para conseguir fazer o melhoramento da produção ou conseguir ficar de fato com dignidade no campo. E aí, nesse sentido, gente, a gente tem uma série de avanços e aí chega 2016, que não é um ano fácil para a política, né, no Brasil. E aí dizer para vocês, tudo o que acontece na política institucional recai nas nossas políticas públicas. E se recai nas nossas políticas públicas, recai em principalmente quem precisa dessas políticas públicas, né? Então, quando a gente tem um ataque direto a essas políticas, né, sejam elas sendo reduzidas ou deixando de existir, quem sofre é quem precisa dessa política. Então, logo, a agricultura familiar sofreu muito com isso, né? Então, se a gente tem uma crise política institucional, isso vai chegar no nosso pequeno agricultor que precisaria de um Pronaf. Isso na materialidade, em 2016 a gente tem um golpe no Brasil. Depois desse processo de golpe, o nosso ministério começa a ser sucateado até que ele é extinto, né? No final Temer e Bolsonaro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ele deixa de existir, né? Então todas as políticas que a gente estava avançando acabam, né, e passam a ser departamentos de outros ministérios, né? Então, o crédito fundiário o Plano Safra, o crédito fundiário vão para o MAPA, né? Tanto outras políticas vão para outros ministérios, mas o ministério que pensasse a agricultura familiar, ele é extinto, né? E aí a gente, óbvio, tem uma queda, né, nessas políticas, porque enquanto você tem um ministério que pensa, né, uma série de gestores, né, de pessoas, servidores que estão ativos pensando nessas políticas, agora a gente vai ter um departamentozinho, uma salinha no fundo ali de outro ministério
que nem tinha relação com as nossas políticas, enfim. Então, isso tem um impacto direto, né, inclusive no Plano Safra. A gente vai ter uma queda gigantesca no Plano Safra, né, de recursos a serem investidos na agricultura familiar. E isso, óbvio, né, fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome, né, e a gente ter cenas tão lamentáveis que vão ficar marcadas na história do Brasil, né, a fila do osso e tantas outras coisas que a gente viu e sentiu na pele, né, o que é falta de política pública pensada para a agricultura familiar. Acabado esse período, a gente volta a 2023, voltando com o nosso governo, né, com um governo mais próximo, né, então, do pensar e do fazer a agricultura familiar, e a gente retoma, então, o Ministério, né. Só que aí, vejam, o que a gente poderia já estar numa escala de avanço muito grande, a gente para, e aí agora a gente retoma tudo, né? Algumas políticas a gente recomeça elas, né? Algumas a gente adapta, né? Para elas ficarem melhor. E tem algumas que a gente nem conseguiu recuperar ainda, assim, né? Que a gente está tentando, nesse finalzinho de governo, recuperar. Algumas delas eu vou apresentar para vocês, para que, se tudo acontecer da maneira que a gente pensa que tem que acontecer, num próximo governo a gente continuar avançando ainda mais. Para vocês terem ideia, né, como o nosso Ministério foi extinto, hoje a gente não tem uma sede mais, né, o Ministério aqui em Minas Gerais não tem sede, a gente aluga, né, um prédio dentro do mapa, que não deixou de existir. Carro também a gente tem, inclusive a gente está com o carro emprestado do mapa também, mas que são parceiros que ajudam a gente, ainda bem que tem essa solidariedade enquanto gestão, né, para a gente conseguir. Mas estamos avançando, assim. O nosso ministério, desde que ele retomou, né, o ministro Paulo Teixeira, que é aqui de São Paulo, né, tá pertinho também, o Paulo entendeu que era preciso reestruturar as superintendências, mas era preciso principalmente investir no Plano Safra, assim. Então, ano passado a gente bateu o recorde do maior Plano Safra da história do Brasil. Esse ano a gente deve repetir, né, aumentar esse valor para bater o recorde de novo, né, e nossa perspectiva é que isso seja batido a cada ano, né, cada ano a gente aumente mais o recurso para ser investido em políticas para a agricultura familiar. Por fim, gente, falar que a nossa superintendência, né, ela começa assim do zero aqui em Minas Gerais. E o PC, né, que assumiu a superintendência, faz um trabalho gigantesco de rodar esse estado quase todo, assim, né? O PC, ele fez um balanço da gestão dele até de sair. Ele rodou o equivalente a rodar 4 vezes o planeta Terra. Isso só em Minas Gerais, assim, para a gente pensar o quanto que ele andou, né, para fazer com que essas políticas de fato saíssem do papel e conseguissem chegar mesmo. E a gente, né, a partir de que eu assumi, mantém essa mesma estrutura de rodar para apresentar e falar das nossas políticas, tanto para que vocês conheçam elas, mas que para vocês falem para a gente também o que não está dando certo, qual que é a dificuldade, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ampliar. E aí, nesse sentido, gente, ele vai sair agora, está pré-candidato a deputado estadual. Nesse sentido, eu vou apresentar um pouquinho das nossas políticas, mas eu vou deixar um espaço mais aberto, assim, para que tenha, se tiver dúvidas, né, ou para depoimentos de vocês, assim, né. Hoje de manhã, acho que a gente fez uma dinâmica bem legal, então, falei um pouquinho da CAF, aí a turma, mas quando eu vou tirar, acontece isso, então isso é legal até para a gente saber como melhorar, né. A Débora vai me auxiliar aqui. A primeira coisa para a gente, que a gente sempre apresenta, é o CAF, né, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que a gente entende que é a carteira de identidade, o CPF do nosso agricultor. Sem a CAF, toda vez eu falo sem o CAF, a gente não consegue acessar a grande maioria das nossas políticas públicas, né? Então, o PRONAF, que é uma das nossas principais, né, o Garantia Safra, o PA, o PNAE, e tantas outras políticas que são, assim, fundamentais para a gente só consegue garantir se o agricultor tiver
o CAF. Se não tiver, já tem uma limitação em algumas outras políticas, né? No próprio CAF a gente só consegue liberar se tiver o CAF. E aí, já pegando até coisas do que foi falado hoje de manhã, né? Hoje no estado, um dos nossos principais emissores de CAF, né? É a Emater, né? Que é a nossa entidade até estadual, né? A Emater hoje faz esse trabalho da emissão de CAF. Além da Emater, a gente vai ter o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais, que também faz a emissão de CAF, né? Inclusive a gente passou hoje lá no sindicato, eles falaram que estão fazendo para quem se sindicalizar, inclusive é um incentivo, né, para os nossos trabalhadores, para os nossos agricultores estarem se sindicalizando, porque grande parte dos avanços dessas políticas só foram possíveis pela pressão dos movimentos sociais, e um dos principais movimentos sociais, quando a gente fala de campo, é o movimento sindical, né? É porque o pessoal está montando um palco aqui na frente da igreja. Da escola. Da frente da escola aqui, porque vai ter festa junina amanhã. Aí é por isso que vou ficar aqui mais perto para ver se diminui um pouco o ruído. Mas é esse ruído que vocês estão ouvindo, eles estão montando lá o palco. Então a gente precisa garantir o CAF. A Emater, sindicato, depois é o que mais ajuda a gente a tirar. Depois as prefeituras também, né? Algumas estão credenciando suas secretarias, né? De agricultura, enfim, alguma secretaria relacionada, para fazer a emissão também. Inclusive amanhã a gente tem um mutirão de CAF lá na prefeitura de Machado, né? Então eu mostrei para eles, né, o mapa da CAF lá em Machado, e o secretário ficou assustadíssimo, né? Assim, não é possível, a gente tem muito mais. Eles tinham 82 CAF ativas só, e ele falou, não, a gente tem muito mais trabalhadores e agricultores do que 82, então a prefeitura decidiu fazer esse movimento de se credenciar para ser uma emissora. E esse movimento tem acontecido, assim, a gente tem conseguido ter relação com as prefeituras. Onde a gente não consegue ter relação com as prefeituras, o sindicato é onde a gente tem garantido, assim. A Emater a gente incentiva e acha importante, só que a Emater ela cobra alguns documentos que a gente não cobra, porque é um sistema só, mas a Emater é uma entidade estadual, então ela também tem diretrizes do Estado. Né? Então tem algumas coisas que a Emater cobra que a gente não cobra enquanto sistema, né? Tem coisa que eles cobram que é mais para o Estado, assim, né? São coisas do Estado, até para banco de dados do Estado. Como a gente faz direto, eu digo, as prefeituras e os sindicatos fazem direto pelo sistema da CAF nacional, esses documentos não são exigidos. Então existe também essa pequena diferença, assim, mas é coisa pouca. Mas a Emater é grande companheira, ajuda pra caramba, faz essas emissões. Então, aqui no sindicato de Baipendi, eles estão fazendo a emissão da CAF para quem se sindicalizar. Eu acho um caminho massa. Você já faz a CAF, já sindicaliza, já fortalece o seu, já se fortalece enquanto agricultor e fortalece também o movimento sindical. Para realizar o CAF, né? O que precisa, o que pode, o que não pode. Não pode possuir uma área maior que 4 módulos fiscais, né? Isso na nova CAF, né? Na CAF 3.0 teve uma alteração, né? Para a gente, inclusive, ter esse entendimento do que é agricultura familiar mesmo, assim, né? Tem muita gente que pensa que é do agro e não é do agro, não, né? E aí é bom, às vezes, fazer um chá revelação para as pessoas.
E aí a gente até pensar nisso, né? Porque quando a gente é da agricultura familiar e a gente não se entende enquanto agricultura familiar, a gente perde direitos. Porque a agricultura familiar tem muita coisa que você pode usar, né? Pode adquirir, pode estar indo atrás de políticas públicas, porque você está dentro dessa faixa da agricultura familiar. E quando você não se entende, você perde esses direitos, né? Porque daí você nem se entende como tal. Então é importante isso também. Utilizar predominantemente mão de obra da família, né? Da agricultura familiar. Que tenha um percentual mínimo de 50% da renda da família da atividade agrícola, né? Como que é isso? Como que funciona isso? Eu trabalho como... Quanto que está o módulo fiscal aqui? 30 hectares. 30 hectares. 120 hectares. Tá, eu estou perguntando, gente, porque o tamanho do módulo depende de região por região, tá? Ele não é uniforme, tá? Depende de região para região. Aí a Débora está colocando aí quanto que é aqui na região de vocês. Como que funciona essa questão de ser 50% da renda da agricultura familiar? E não... Você tem que comprovar... Você pode trabalhar... Quando você for fazer a CAF, né? Quando você for fazer a CAF, a pessoa vai perguntar se você tem outro trabalho além daquilo que você produz. Aí você fala, não, trabalho na prefeitura, né? Sei lá, na escola, sou professor, enfim. O que você produz, né? O que você vende de escoamento e tudo, tem que ser maior do que o salário que você ganha na prefeitura. Na verdade, 50%, né? Um pouquinho a mais só do que você ganha na prefeitura para garantir que você faça o cadastro, né? Se o que você ganha na prefeitura for maior do que você vende, do que você produz, aí você não consegue fazer esse cadastro, tá? E isso, a CAF 3.0, ela é um sistema integrado, né? Então, eles conseguem bater tudo, assim, né? Quando bate lá hoje, na CAF 3.0, já dá inclusive para cruzar dado com o Card Único, por exemplo, né? Então, é um sistema que integra tudo, assim. Então, não tem muito como se burlar, assim, né? Isso porque, certamente, a CAF precisa... Não, pode ser mais de 120. Só quer responder? A Débora está te respondendo aí, se você quiser falar. Não pode ser maior que 120 hectares. E não tem tamanho mínimo, acho, né? Não tem tamanho mínimo. Para CAF, não. Inclusive, tem trabalhador da agricultura familiar que não tem... que consegue fazer a emissão da CAF. Como você comprova a renda, né? Por exemplo, como que eu comprovo a minha renda? Hoje, na CAF 3.0, existe uma autodeclaração de renda que você mesmo faz. Quando você for lá fazer o seu cadastro, você vai falar para a pessoa, olha, eu vou fazer a minha autodeclaração de renda. A pessoa, o emissor, ele vai imprimir esse documento, você vai colocar nesse documento todos os seus dados e vai colocar lá, eu planto couve, eu consigo vender esse couve a tanto, então eu vou tirar tanto por ano. Você faz essa autodeclaração e assina ela. Nandara, você quer falar enquanto os meninos aí? É uma dúvida, na verdade não é uma dúvida, é uma questão que eu queria saber se eu consigo de alguma outra maneira, enfim. Mas é sobre o CAF, porque eu tentei me cadastrar semana passada no CAF. E aqui, olha só, né, a gente somos os neo-rurais, né, a gente se mudou para cá tem 8 anos, a gente já cultiva aqui sistemas agroflorestais e a gente tem vontade de aumentar, né, o nosso sistema agroflorestal, cultivar mais, e a gente busca, né, apoio nesse sentido.
Só que hoje, para estar aqui, eu preciso trabalhar com outras coisas. Eu e meu companheiro, a gente tem que buscar outras fontes de renda que não são o sítio. E aí eu encontro um impasse, porque assim, eu fui lá, mas eu não posso porque a minha renda hoje não vem do sítio. E eu estou tentando fazer esse cadastro justamente para conseguir mudar isso, né? Para que o sítio ele realmente possa entrar numa outra fase por aqui. Então, não sei se existe se faz sentido eu continuar aqui na reunião, por exemplo, já que eu não tenho um CAF e não consigo entrar, me enquadrar, né, dentro para ter esse cadastro. Então, eu queria a sua opinião. Não, faz todo sentido. Fica aqui que tem programa para quem não tem CAF também. A gente tem política pública para quem não tem o cadastro. Mas falar para vocês, assim, hoje, né, tem uma exigência, né, que de fato a gente precisa que as pessoas tenham a renda de 50% da agricultura familiar. Isso está dentro da resolução nacional da CAF, assim, isso de fato a gente não consegue mudar, né? Eu espero que haja um outro entendimento para que a gente pense, né? Essas outras perspectivas, ou talvez alguns programas que não exijam, né, o cadastro para essa ampliação, enfim. Mas hoje, de fato, a gente precisa ter 50%, né? E aí, se você não consegue comprovar que esse 50% existe, ou se você só trabalha na terra, mas você não dá nota, né? Você não recebe nota, enfim, que tem essa dificuldade também da nota hoje em dia, a autodeclaração de renda é um caminho. Assim. Mas eu vou passar porque aí a gente vai falando dos outros programas que talvez você tenha interesse, se queira. E é legal também até para você falar para os outros, assim, né? Também. Hoje, na CAF 3.0, que incluiu agora também, né, uma CAF exclusiva para indígenas quilombolas, isso é novo também, né, para pescadores também, porque, vejam, a gente não tinha, né, pescador não se enquadrava, né, inclusive Minas Gerais foi um dos centros desse debate, porque a gente teve o crime de Mariana, acho que todo mundo lembra, né, que foi horroroso, e que foi atingindo principalmente pescadores, né? E como que eles não são da agricultura familiar? Então, a Minas Gerais foi assim muito importante para a gente fazer esse debate em Brasília, né? Que pena que esse debate veio depois de um crime tão violento, né? E tão absurdo que foi o crime de Mariana, mas pensar que a gente consegue garantir direito também para os pescadores, né? E aí a gente tem um PRONAF, né? Eu vou falar assim de maneira mais rápida do PRONAF, mas o PRONAF hoje, né? Ele precisa ter, e aí é uma política que só com o CAF que a gente consegue fazer. O PRONAF, por muito tempo, ele foi um PRONAF, tipo assim, empréstimos grandes, né? Financiamentos grandes, né? Então a gente tinha ali faixa de crédito de 200, 300 mil, ainda existem. Mas hoje a gente tem, como eu falei no início, né, 12 linhas do PRONAF, dentre elas linhas que a gente chama de linhas afirmativas, né, que são o PRONAF Mulher, o PRONAF Jovem, o PRONAF Agroecologia, o PRONAF Quintais Produtivos, que está dentro do PRONAF B. Então, uma série de PRONAFs que são menores, né? O PRONAF Mulher, por exemplo, é 20 mil, mas que a taxa de adimplência, de bônus de adimplência, é de 20% a 40%, dependendo da pessoa. Então, você vai pagar aí de 20 mil, uns 12 mil, só, se você pagar todo mês certinho. Né? E a taxa de juros de 0,5%, enfim. Então, esses PRONAFs foram ampliados, assim, né? E como posso dizer, eles foram melhorados, né? Para atingir outros públicos especificamente, né? E aí mulheres, juventudes. E um PRONAF novo, né? Que para mim é excelente, que é o PRONAF agroecologia, que a gente entende que é para pensar mesmo, né,
essa nova estruturação do campo, né, onde a gente consiga conectar tudo, né, inclusive a casa comum, o espaço onde a gente vive, pensando nessa coisa do bem-estar mesmo, de viver bem. A agroecologia é o caminho, né? E aí existe um Pronaf específico para projetos de agroecologia hoje. E aí, gente, uma coisa, quando você chega no banco e fala desses Pronafs, desses menores, muitas vezes o banco ou a cooperativa de crédito, né? Hoje a gente tem quem faz o Banco do Brasil e as cooperativas de crédito aqui no sul, né? No norte de Minas e no Jequitinhonha a gente tem o Banco do Nordeste também, né? Porque eles pegam a região da Sudene, do semiárido. Mas aqui, cooperativas e Banco do Brasil. O que acontece muitas vezes? Você chega no Banco do Brasil, na agência do Banco do Brasil e fala, quero um Pronaf mulher. Aí a pessoa do banco fala, esse Pronaf não existe. Essa linha de crédito não existe. Porque muitas vezes não é interessante para eles colocar essa linha para você e, em vez de colocar uma linha grande, sabe, para um outro produtor, enfim, um negócio maior. O que eu tenho feito, né? Eu tenho deixado o número do meu telefone, no final da apresentação vocês vão ver que tem aí o número do meu telefone. Assumiu uma nova superintendente, uma mulher também, do Banco do Brasil, aqui em Minas Gerais, uma menina jovem, muito esperta, que está super afim de bater as metas dela, e eu acho muito legal porque a gente aproveita disso. E aí, o que acontece? A pessoa chega no banco, e aí, estou falando especificamente do Banco do Brasil, que é quem eu mais tenho relação, né? Com as cooperativas, assim, a gente tem buscado, né, essa relação também, inclusive para cobrar o atendimento dentro dessas linhas afirmativas. Mas a gente pede para a pessoa, cheguei no banco, a menina lá da superintendência falou que essa linha tem. Para mim não ficar como mentirosa para vocês, se a pessoa falar que não tem, me liga ou manda no WhatsApp para mim, fui em tal banco, a agência tal, disseram que não tá. Eu ligo para a superintendente e pergunto dela por que ela não mandou o recurso para cá, dessa linha de crédito, já que dentro do Plano Safra tem específico a quantia para cada linha. Naturalmente, gente, normalmente o que acontece é que ela mandou esse dinheiro para cá. Só que dependendo do gerente, né, que te atenda lá, não é tão interessante. Então, isso tem enrolado, assim, tem sido um fluxo que a gente tem. É mais trabalhoso, mas a gente não conseguiu pensar numa coisa, assim, que eu não saia de mentirosa nos espaços que eu vou, porque daí é muito ruim. Eu chego aqui e falo para vocês desses programas que são lindos, maravilhosos, eu chego no banco e o banco diz que não existe e o Ministério fica como mentiroso, né, porque não existe. Então, façam isso, assim, tem interesses nesses Pronafs menores, né, que são quantias menores de crédito, vão no banco, se falar que não tem, manda uma mensagem, liga, né, e fala, estou aqui no banco, na agência tal, falaram que não tem. E aí eu entro em contato com a superintendência do banco. As cooperativas, como eu falei, eu tenho mais dificuldade de relação direta, assim, né, mas eu pessoalmente estou buscando, né, essa relação. As cooperativas, normalmente, eles têm gerentes regionais, né? Então, isso facilita também. Então, eu estou buscando esses gerentes regionais para a gente tentar ter esse contato também, né? Porque eles têm que bater meta também, enfim. Então, para eles, para a gente ajudar eles precisam nos ajudar também. Então, garantir essas linhas é importante. Precisa, né, claro, para o Pronaf ter um projeto da aplicação desse recurso. Hoje, quem mais faz projeto para a gente tem empresas de né, de assistência técnica, extensão rural, privadas que fazem projetos de Pronaf, mas quem tem feito muito, assim, que tem dado super certo, são os técnicos da Emater. Não de todos os municípios, né? Mas a grande maioria tem técnicos muito legais que querem ajudar, que conhecem as famílias e tal, e ajudam a fazer esse projeto da aplicação do recurso, né, que pra gente é o que importa, assim, né? A gente quer que vocês peguem esse dinheiro, não é para vocês ficarem com dívida, né?
é para que vocês consigam fazer a aplicação desse recurso. Então, por isso o projeto de aplicação ele é importante. Então, você tem um técnico, né, como um técnico da Ematec, que vai lá, que conhece a sua realidade, conhece a realidade da sua comunidade, ele fazendo ou ela fazendo, é massa, assim. Então, com a Ematec a gente consegue garantir esse projeto. Ou, como eu falei, empresas privadas de terra. Aí eu botei algumas linhas, né, do Pronaf, né? Como eu falei, o Pronaf B, né, é um Pronaf, inclusive, que a gente tem tentado ampliar ele, né, que dentro do Pronaf B a gente tem o Pronaf Quintais Produtivos, por exemplo, né, que é um Pronaf, assim, que eu particularmente tenho um carinho, uma atenção muito especial, porque ele é muito pensado para as mulheres, né, e mais cedo eu falava, vou repetir isso aqui, a gente sabe que toda essa coisa, né, da violência contra a mulher, do feminicídio, é uma coisa que existe dentro do campo também, dentro do campo brasileiro. Inclusive, existe uma subnotificação muito grande, né? Se a gente tem uma pesquisa da CONTAG que fala da violência que a mulher sofre, a mulher rural, a mulher do campo, se você vê os números, assim, das entrevistas que elas fizeram, né? Tipo, 64% das mulheres falando que já sofreram algum tipo de violência ou se sentem ameaçadas de morte, né? Dentro de casa, isso no campo. E quando a gente vai ver o número de denúncias é 20%. Então, existe a violência dentro do campo e não existe a denúncia. Ou quando existe a denúncia, depois que acontece alguma coisa, a mulher vai lá e retira a denúncia, né? Então, ainda existe, né, uma lógica patriarcal colocada dentro do campo que faz com que muitas mulheres sofram violências. Então, quando a gente pensa em Pronaf Mulher, em Pronaf Quintais Produtivos, né, que são Pronafs que vão ajudar essas mulheres a terem um desenvolvimento, né, da sua mão de obra, né, com o seu plantio, a gente entende que a gente vai avançando na emancipação dessas mulheres também. Então, hoje a gente tem uma ministra mulher, né, que tem a primeira ação da Fernanda enquanto ministra, né, foi lançar o edital dos quintais produtivos, né, pensando para mulheres, especificamente para mulheres, pensando justamente isso, né, o campo sempre, toda a luta do campo sempre teve mão de mulheres, né, de muitas mulheres, né. Se a gente pensar, se a gente olhar para a nossa história da nossa família, a gente vai lembrar de alguma mulher muito forte do campo, né, e tudo. Então, essas mulheres sempre estiveram na linha de frente da agricultura familiar e nada mais que justo que a gente tenha políticas pensando nessa mulher do campo também. Pode passar. O outro programa que a gente tem é o PAA. E aí até passei para os meninos, passei para o Vitor, né? Hoje a gente tem no PA uma plataforma chamada Contrata Mais. Essa plataforma é muito nova, inclusive a ministra lançou um vídeo dele falando dessa plataforma essa semana. Essa plataforma é para cooperativas e associações e coletivos que mexem com a agricultura familiar, que tem CNPJ, né? Precisa ter CNPJ, faz o cadastro nessa plataforma e a partir desse cadastro você é notificado de todas as contas, de todas as chamadas públicas, né, que o PA faz a nível de governo federal. E aí trazer uma coisa nova para vocês. O Exército em Minas Gerais baixou uma portaria que eles só podem comprar da agricultura familiar agora. Isso é muito engraçado, porque a primeira vez que a gente fez, que eles mandaram pra gente a lista de coisas que eles queriam comprar, tinha até margarina, né, no meio, e aí a gente teve que reunir com eles, explicar o que era agricultura familiar. Se fosse manteiga de garrafa, beleza, a gente ia conseguir, mas a margarina a gente não consegue, mas eles entenderam agora e tá massa. E já tem uma chamada pública do próprio Exército aberta, né? Só que a entrega é para Juiz de Fora, então está um pouco longe de vocês, né?
Mas abriu essa semana, na segunda-feira, uma chamada pública para Inconfidentes, que talvez esteja mais perto ali, é uma chamada grande também, de compra, né? É um instituto lá em Inconfidentes, não é o Instituto Federal, é um outro instituto que está fazendo essa compra de alimentos da agricultura familiar e está fazendo via PA, via plataforma Contrata Mais. Então, muito importante que vocês que estejam em cooperativas, e que a cooperativa, né, tenha o CNPJ, a associação ou o coletivo tenha o CNPJ e que tenha agricultores familiares, se cadastrarem nessa plataforma, porque toda vez que sai uma chamada pública nova, vocês são notificados, né? E, inclusive, vocês não necessariamente precisam entregar só para Minas, tá? Então, abre Brasil, assim. Então, tem algum trem ali em São Paulo mais perto, dá para entregar também, assim. A depender, inclusive, do preço do preço que o Instituto está comprando, né? Às vezes até compensa você pagar o frete, né? Para levar, alugar um caminhão, enfim, para levar. E você não precisa entregar tudo que eles estão pedindo, tá? Então, por exemplo, esse Instituto de Inconfidentes é uma compra bem grande. Então, eles estão pedindo um tanto de café, mas eu só tenho esse tanto. Tudo bem, lá você vai colocar para eles o quanto que você consegue entregar, tá? Então, essa de Inconfidentes está aberta, mandei o link para o Vitor, né? Depois ele pode mandar aí para vocês nos grupos. Quem tiver aí cooperado ou com alguma associação pode entrar, né, via associação, via cooperativa, nessa plataforma. Por isso a importância, inclusive, de se cooperar, gente, fazer as coisas juntos, que aí a gente consegue avançar ainda mais. O PNAE, que assim, é gigante, né? É um programa que a gente tem muito orgulho do PNAE ter voltado, né, para a plataforma do MDA, porque ele ficou um tempo fora, quando o nosso ministério não existia, mas ele voltou agora, né? Hoje o PNAE, ele garante o escoamento de muitos agricultores, né, que conseguem fazer a venda direta para o PNAE. Inclusive, nós estamos avançando muito, e aí entrando em outro ministério, né, no debate com o MEC, para que também os institutos e as universidades federais comecem a comprar do PNAE para os restaurantes universitários, mesmo aqueles que são terceirizados, né, porque a gente sabe que a maioria dos RUs, né, das universidades e institutos federais são terceirizados, mas mesmo sendo terceirizados, eles obrigatoriamente comprem, né, alimentos da agricultura familiar, assim como já é lei para as escolas, né? A ideia é a gente avançar nessa regulamentação para as universidades do Instituto Federal, e essa regulamentação está andando bem rápido, né? Se der certo, a gente quer que até ano que vem isso já esteja em prática, que as universidades e os institutos federais também comprem da agricultura familiar. Para a gente, isso aqui no sul de Minas é muito bom, né? Porque a gente tem hoje 6 campos do Instituto Federal, vai abrir mais 2, né? A gente tem Unifar, Unife e UFLA, que são universidades grandes também, que estão aqui no sul de Minas, que comprariam a parte, e que tem um número de estudantes muito grande, né? Então, a Unifal tem quase 8.000 estudantes, né? Então, esses estudantes que circulam e se alimentam, né, nesses restaurantes, então isso dá um gás, inclusive, na agricultura familiar, no escoamento aqui na nossa região, seria, assim, muito bom, né? Tudo no PNAE também vem, né, em forma de chamada pública, né? Então, naturalmente, o município faz isso para conseguir acessar os agricultores do município, da região. Sendo lei, a gente consegue garantir. Então, o PNAE hoje, assim, é um dos nossos salvadores da pátria, assim, né? Que consegue garantir esse escoamento mais rápido e mais direto. Por isso que o Quintais Produtivos é muito legal, inclusive, né? Porque com os quintais você pode, inclusive, entregar para o PNAE, né? Dependendo do que você planta no quintal, dá para entregar via PNAE. Pode passar. E aí,
programa FAV, né, nosso programa favorito, Induz, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, né, que na minha perspectiva é um programa de reparação, né, quando a gente quer reparar uma injustiça, né, quando a gente quer resolver alguma injustiça ou minimizá-la, né, a gente faz uma reparação dela. Então, para mim, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é essa política minimamente que repara o que foi tantos anos dos nossos trabalhadores do campo trabalharem para os outros, né? E não tendo sua própria terra, e não conseguindo produzir para si mesmo, mas na verdade produzindo para os outros, trabalhando para os outros, e isso não se deu numa geração só. Quem está na agricultura familiar sabe que isso se deu por diversas gerações, né? O pai, o avô, o tataravô, o bisavô, o tataravô, trabalhando gerações por gerações na terra dos outros. Então, o crédito fundiário chega para a gente pensar que o trabalhador ele precisa ter o direito de ter sua terra também, né? E o governo federal ajudar nisso. Primeira coisa, né, do crédito fundiário, hoje ele está em 306 mil, então você pode achar uma terra de até 306 mil. A gente sabe que aqui no sul de Minas tem várias especificidades da questão do preço da terra, né, principalmente aqui na região, que é uma região turística, né, que existe especulação imobiliária que está cada vez crescendo, mas ainda se conseguir, né, achar uma terra de até 306 mil é ótimo para a gente, porque a gente consegue financiar via crédito fundiário. 306 mil, vou falar um pouquinho dessa parte do recurso primeiro, depois a gente entra em quem que pode, né, acessar. 306 mil, você tem 25 anos para pagar. Você só começa a pagar 3 anos depois que o documento sai, está na sua mão. Então, você só começa a pagar ele depois, 3 anos depois que o documento está com você. Então, saiu o documento amanhã, a partir de amanhã começa a contar 3 anos para mim pagar minha primeira parcela. A taxa de juros é de 0,5, né, por ano. E o bônus de adimplência, se pagar certinho, é de 40%. A gente estava fazendo as contas, uma terra de 306 mil que você compre, você pagando certinho, com o bônus de adimplência, você vai pagar 183 mil, mais ou menos, na terra, tirando 40%, né? Então, assim, muito bom, dá certo. É um programa assim, que tem garantido minimamente essa reparação e que tem feito a felicidade de muita gente aqui em Minas Gerais. Nós somos, né, o segundo estado que mais entregou nesses últimos 3 anos terra pelo crédito fundiário, né? Nós só perdemos para o Pernambuco por 32 propriedades, mas a gente está na disputa de novo, tentando aí bater o recorde de entregar mais terra pelo crédito fundiário. Agora, dia 16, a gente vai entregar uma fazenda em Pratápolis. E dia 20, em Muzambinho, a gente também já deve fazer algumas entregas, né? São pelo menos 5 fazendas lá, com 3 a 5 famílias cada fazenda, onde a gente vai entregar também via crédito fundiário, né? Então, é uma política real, estou falando dessas entregas que a gente vai ter para vocês verem que ela acontece, né? É uma política que funciona, pelo menos nesse governo. Ela funciona, né? E a gente tem trabalhado para que ela se amplie cada vez mais. Quem pode comprar? Trabalhador e trabalhadoras rurais, né? E aí, uma coisa, precisa possuir no mínimo 5 anos precisa apresentar, né, documentos que comprovem que você tem alguma experiência em atividade com agropecuária, com agricultura, de pelo menos 5 anos, nos últimos 15 anos. Então, eu fiz agronomia. O curso durou 5 anos e você fez nos últimos 15 anos. Esse certificado vale como experiência, como atividade.
você fez técnico agrícola no IF, 3 anos já conta, e aí você tem que ter documento para esses mais 2 anos. E esses outros documentos, aí falando inclusive para a juventude, né? Porque esse programa pode ser acessado a partir de 18 anos. Como que ele comprova que ele estava na terra, estava trabalhando na terra? Uma coisa, matrícula na escola, né? Na escola que está no espaço rural, né? Então, essa escola, inclusive, que a gente está de ensino médio. Então, os 3 anos que o menino ficou aqui no ensino médio, a matrícula dele conta. A ida no PSF, no postinho que fica dentro da comunidade, né? A frequência, né? E de ir no médico, de fazer um exame, também conta com comprovação. Fora isso, questão de arrendei uma terra, tem um documento lá, fiz um contrato como meieiro, tem um documento lá, sou sindicalizado, né, no sindicato de trabalhadores rurais, tenho esse documento lá, isso também vale como comprovação. Hoje, inclusive, quando chega pra gente documento de sindicato, a gente já passa na hora, porque temos muita confiança nos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que hoje, para mim, dentro do campo, é um dos maiores movimentos, que tem muita seriedade, né? Então, tem muitos créditos com o nosso ministério. Então, a gente entende que quando vem uma declaração, ela é verdadeira, então a gente costuma já passar, né? Mas, e aí existem muitos meios, tá? De você conseguir declarar, né? Essa experiência, essa atividade no campo. Você pode não ter terra, ou você pode ter terra menor que 4 módulos fiscais. Mesma coisa da casa. Então, menos de 4 você pode comprar a terra pelo crédito fundiário. Eu costumo falar que esse programa, quanto menos recursos você tem, mais ele é para você, assim, né? Então, esse recurso é para quem quer trabalhar com a terra, né? Não é para fazer chacreamento. Você pode até fazer uma piscininha para tomar um banho no final de semana, beleza. Mas a terra é para comprar para quem quer trabalhar, produzir, plantar, enfim, e viver no campo. Gabriel? Eu queria, se você puder, facilitaria a minha vida como professor aqui, esse material de apresentação para eu conversar com o ensino médio aqui e até mesmo com o ensino fundamental, porque tem bastante aluno interessado em fazer o ensino médio técnico, né? E tem uma escola em Cruzilha, que a gente já tem uma aluna que foi para lá. EFA, né? Eu estou em contato conheci um pouquinho também de Muzambinho, do IF lá, e estou divulgando para a molecada, né, as possibilidades de acesso. A gente já fez viagem para a UFLA, que eles ficaram bem interessados. Então, achei interessante. Eu não sabia desse Programa Nacional de Crédito Fundiário. Por exemplo, eu tenho situações de famílias aqui que as terras próximas deles, ou eles trabalham alugando terra aqui, e apareceu a oportunidade de comprar uma parte da terra, eles não tinham dinheiro, perderam para outra pessoa. Que dó. E numa situação dessa, ambos, pelo menos umas 4 pessoas da família conseguiriam comprovar esses 5 anos aí tranquilamente. É isso. Eu vou deixar esse material, já está com o Victor, né? Pode disponibilizar. Eu tenho outro material específico do crédito fundiário, né? Que tem a tabela lá do valor, quanto que é a taxa de juro, quanto que é o bônus de adimplência. Esse outro material ainda não mandei para o Victor, eu vou mandar. Esse outro é específico do crédito fundiário, né? Tem mais detalhes do programa, aí você pode acessar ele e mandar para os outros e partilhar. Nos 2 arquivos tem o meu número, se tiver dúvida.
E se quiser fazer um espaço desse online com seus alunos também, eu estou à disposição, viu? Porque, por exemplo, a gente tem ambos, né, uma motivação, inclusive, né, como estratégia de dos alunos que desistem, né? Muitos chegam no terceiro ano do ensino médio, começam a entrar no ensino médio, eles já trabalham, praticamente todos os alunos do ensino médio já trabalham com terra, com alguma coisa, e já tem o dinheiro, eles perdem interesse pelos estudos. E tem essa possibilidade de falar, meu amigo, se fizer 3 anos de ensino médio aqui, mais 2, 3 anos de ensino técnico que seja em agropecuária, você tem, olha o tanto de porta que você abre para continuar aqui, né? Sim. O crédito fundiário, que a gente chama de terra para a juventude, né? Que é o crédito fundiário para jovem, né? A mesma coisa. Ele foi pensado justamente para a gente pensar esse jovem no campo, né? Inclusive de ficar no campo, né? Porque é um fato, assim, né? Que hoje uma parte da juventude já saiu do campo, né? Então, e tem uma outra parte querendo sair. Mas é porque por tanto tempo o campo foi esse espaço colocado, né, pra gente, a gente sabe que é duro, é difícil, é pesado, é sofrido, é triste, nananã. Mas a gente entende que também hoje é um espaço de você conseguir viver com dignidade, né? Conseguir ter os seus direitos. Então, esses programas, eles existem para a gente conseguir viver de verdade. Então, um exemplo disso do crédito fundiário, pensando para a juventude e pensando para todo mundo, assim. O teto da terra é 306 mil, mas digamos que você acha uma terra de 200 mil, um exemplo, e aí sobrou 106 mil. Esses 106 mil você pode usar para a estruturação da terra, numa coisa que a gente chama de SIB, que é subprojeto de infraestrutura básica, que aí você pode fazer com esse dinheiro que sobrou, né, com o SIB. Você pode fazer cerca, você pode comprar matriz bovina, você pode fazer várias coisas, inclusive colocar o programa de conectividade rural. Porque a gente entende que hoje ter internet no campo não é um desvio, não é uma coisa ruim, né? E que inclusive é importante até para a gente garantir que a nossa juventude fique no campo e tenha conexão com o resto do mundo, né? Porque é injusto pra caramba o resto do mundo tem internet e a gente que tá no campo vivendo tão bem não ter. E hoje a internet, inclusive, é um meio de você mostrar os produtos, né? De você vender, enfim. Então, dentro desse 106 mil, né, que eu estava dando de exemplo, então eu comprei a terra de 200, sobrou os 106, nós sempre indicamos para que a pessoa invista na terra, né? E a internet no nosso entendimento enquanto Ministério, parte dessa infraestrutura básica, né? Que é preciso ter também, né? Então, e aí, não só pensando na juventude, mas em todo mundo, né? Hoje, com a internet, a gente consegue estudar, a gente consegue falar com o resto do mundo, enfim. Então, entendendo que é importante a gente garantir também, né, no espaço rural, um espaço que o mundo é globalizado, né, então tá dentro disso assim também. Eu acreditaria muito numa luta, porque, por exemplo, as 3 escolas corais que nós temos em Baipendi, elas são escolas situadas em zona rural, ela não é uma escola com currículo voltado para a necessidade da comunidade. Então, ela segue o currículo formal de redação para o Enem, onde você tem, eu diria, 80% de alunos desinteressados em continuar os estudos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, que é uma escola que abandona outros saberes, né? Porque elas trabalham com um currículo formal que hoje é baseado em medição, né, índice de DEB, esse tipo de situação, e acaba que perde o sentido para o aluno,
Então, esse tipo de conteúdo, por exemplo, pode estar, por exemplo, esses cálculos, eles podem estar dentro da matemática, pode ser desenvolvido um projeto maior. Não sei nem se tem pelo MDA esse tipo. Eu conheci o PC uma vez e sobre o Baipendi, né, ele até falou, poxa, aqui é um território muito grande, 90 mais especificamente, acho que 98,2% de zona rural não tem expressividade em nada de com relação à produção, né? E ele até se disponibilizou para vir para cá também, mas a gente conseguiu organizar uma associação agora aqui, então está abrindo bastante espaço. Eu acho muito interessante. Não, é isso, assim. Vamos Quando... pegar isso daí semana que vem para os alunos já, como uma estratégia de, de busca ativa, né? De manter eles conectados com a escola, tendo alguns momentos de outros assuntos. Acho interessante. Perfeito. Quando o Vitor chamou, né, a gente ficou bem feliz pelo convite e também entendendo que, tipo assim, você falando das nossas políticas para o seu aluno ajudam eles a conhecerem a política, mas também quererem fazer parte delas, né? Que isso pra gente é o fundamental, assim, né? Se a gente conseguir sair daqui com pelo menos 3, 2, 5 interessados em fazerem o crédito fundiário já é muita coisa, assim. E para o crédito fundiário não precisa ter CAF, tá, gente? Porque você não consegue... então não precisa ter o cadastro, então você consegue acessar o programa sem ter o cadastro. Eu vou falar um pouco mais do programa, mas para a gente ir um pouco mais rápido, você passa aí para a gente... eu vou falar um pouquinho das etapas desse programa, né? A primeira coisa que uma pessoa interessada no crédito fundiário tem que fazer é achar a terra, de até 306 mil. Então, acha essa terra. Pode comprar, eu posso comprar com família, né? Então, por exemplo, eu posso comprar, eu compro uma terra e meu filho compra um pedaço do lado. Pode. Eu compro a terra e o meu irmão compra um pedaço do lado. Pode também. Meu pai, né? Sobrinho, primo, enfim. Só não pode comprar duas terras o casal. O casal se entende como um só. E aí não pode ser, não pode comprar, o marido compra um pedaço, a mulher compra outro, né? Não pode. Tem que ser uma terra só para o casal. Mas o casal comprou um pedacinho de terra de 306 mil aqui. Do lado, o filho comprou o outro pedaço por também 306 mil. Aí achei uma fazenda grande que dá para dividir aí os 306 mil, dá para colocar várias famílias, né, várias pessoas morando. Então a gente vai ser um projeto para essa fazenda, mais tendo as glebas individuais. Então, cada um vai ser com o seu documento, cada um com os 306 mil de compra e tudo. A gente já entregou terra com 45 famílias, né? Uma fazenda e dentro 45 beneficiários, né? 48 beneficiários, o Naí foi uma das maiores que a gente entregou. Então, assim, é um projeto só, mas porque é um dono, né? É uma pessoa que vai receber esse dinheiro, porque daí a fazenda valia, sei lá quantos milhões, aí dividiu, né? Para o tanto de famílias, cada um com seus 306 mil, e cada um com o seu pedaço, cada um com o seu documento, com a sua gleba já demarcada. Você consegue fazer a compra assim, né? Juntando, né? O que dá trabalho nessas compras coletivas é juntar o documento de todo mundo, né? Isso dá um pouco de trabalho. Mas também para gente que trabalha nessa lógica da agricultura familiar, sem rede, né? Sem comunidade, já começar assim é massa pra caramba. Depois que vocês acharam a terra, vocês vão ter que achar uma empresa de ATER. Uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Em Minas Gerais, a gente tem a Emater, né, que a gente já falou dela aqui.
mas o governo do estado de Minas não quis assinar o termo de cooperação com o governo federal, então a Emater não pode fazer projeto do crédito fundiário. Tá? Então, infelizmente, por mais legal que os nossos técnicos da Emater sejam, eles não podem fazer o projeto do crédito fundiário porque o governo do estado não quis assinar o termo de cooperação. E aí, se o governo do estado, né, se a Emater não pode fazer o crédito fundiário, quem que pode fazer? Quando nós assumimos a superintendência, né, o PC, em 2023, a gente só tinha 2 empresas de ATE credenciadas, né? A Emater não podia, que são empresas de ATE privadas, né? São grupos, né, que fazem suas empresas de ATE e se credenciam, né, na nossa plataforma para poder fazer os projetos do crédito fundiário. Numa plataforma que chama CISATE, né? Lá nessa plataforma você se credencia com a sua empresa, depois disso você pede para ser uma das empresas que faz o crédito fundiário. Beleza, quando o PC entrou eram 2, hoje a gente tem 39 empresas credenciadas, né, no crédito fundiário aqui em Minas Gerais, e isso tem se expandido, assim, né? Inclusive, né, vou falar de novo aqui que o Vitor deveria montar uma empresa de ATE para atender vocês aqui da região e fazer, inclusive, projetos do crédito fundiário, né? Quem sabe tem uns alunos do Gabriel que já vai fazer projeto aí com a empresa que o Vitor vai montar para fazer esses projetos do crédito fundiário. Depois que você acha a terra, acha a empresa de ATE. Achou a empresa de ATE, vocês, junto com o técnico da empresa de ATE, vão fazer um projeto produtivo para essa terra. Como eu falei lá no início, não interessa para a gente se você tem só R$1 na sua conta. Se tiver só R$1 na sua conta, esse programa é para você, inclusive. Mas a gente não quer que você fique devendo, né? Porque nós estamos pagando a terra, mas depois você vai ter que pagar o governo. O que garante para o governo que você não vai ficar endividado? É o projeto produtivo que você vai fazer para essa terra. Como eu falei também lá no início, esse programa ele não é para chacreamento. Então você não vai comprar e vai fazer um sítio de lazer, né? Um espaço só de lazer. Ele pode ser usado para lazer, não tem problema. Mas ele também tem que ser um espaço para fazer a produção, né? Para trabalhar. Então, ele precisa ter um projeto produtivo. A gente já teve problemas de projetos produtivos que chegaram para a gente assim. Lá era uma região de mata fechada, né? Floresta fechada. E no projeto produtivo estava que eles iam fazer gado de leite, com piquete, não vai fazer, nem a legislação ambiental não vai deixar aquele projeto andar. Então aí, esse tipo de projeto não passa. A gente até fala, faz apicultura, uma outra coisa que dê para conversar, mas o gado de leite não dá. Então, assim, um projeto produtivo que, de fato, vá produzir para que você consiga pagar depois o financiamento, né? E para você não ficar endividado. Não é nem só para pagar o governo, é para você não ficar endividado, né? E ter uma terra que consiga. Então, assim, quando vocês forem ver a terra, vejam inclusive isso. Terra improdutiva não passa, tá? No projeto, né? Não passa na análise. Beleza, depois que você achou a terra, você fez o projeto produtivo com o técnico da empresa. O técnico da empresa, né? E a empresa. Os administrativos, tudo da empresa. Eles vão pegar esse projeto, o documento de vocês, o documento do proprietário, e aí precisa ver isso também, gente. Os documentos da terra que vocês vão comprar tem que estar tudo certinho, tá? Então vejam se está tudo registradinho, tudo direitinho, porque se não tiver, a gente pega lá depois, aí tem que voltar. Tá, pegou documento da terra, documento do proprietário, documento do beneficiário, né, que é quem vai receber a terra, e o projeto produtivo.
é colocado num sistema, né, numa plataforma do Ministério. Quem analisa primeiro esse projeto são os nossos técnicos de Minas Gerais. Hoje a gente tem os melhores técnicos do Brasil aqui em Minas Gerais, os meninos são fera demais, né? E aí esses técnicos, eles fazem duas análises. Uma, do projeto produtivo, eles vão ver lá se o projeto é viável, se não vai endividar vocês, se a empresa de até não está querendo ferrar vocês, passar uma terra que não vale nada, né? Se o nosso técnico olha esse projeto. A questão lá do gado de leite que eu falei para vocês, não dá. O nosso técnico, se não dá para passar assim, o nosso técnico devolve para a empresa de até para ela corrigir. Né? E aí a empresa de até tem 30 dias para corrigir esse projeto para mandar para nós de novo. Se eles não corrigirem em 30 dias, a gente manda a notificação de novo, mais 30 dias. Se eles não corrigirem, a gente cancela a proposta. Né? Porque também não dá para passar uma proposta assim. Então, a gente precisa fazer essa análise muito bem feita. Né? Além dessa análise do projeto, a análise estadual também olha a documentação. Então, a documentação do beneficiário, a documentação de vocês que vão comprar e a documentação do fazendeiro, né? Já aconteceu, por exemplo, o cara mandou pra gente a certidão de casamento, o proprietário da fazenda, e quando bateu lá no sistema, dava que ele está divorciado já. E a certidão que ele mandou não está lá embaixo o divórcio. Aí, quando acontece isso, a gente devolve para a empresa de até corrigir. Aí ela tem 30 dias para corrigir. Então, análise estadual o projeto produtivo e a documentação. É a primeira etapa. A segunda etapa é a análise federal. A análise federal vai analisar aqueles 5 anos lá que eu falei, lembra? Aqueles 5 anos que vocês colocaram, que vocês já estão na Terra. Quem olha é a análise federal, é o Remilson, que coordena essa equipe lá em Brasília. Então, eles olham lá, né, ver se de fato vocês não estão querendo enganar nós. Aí, se não tiver, beleza, passou. Aí entregaram aqui uma documentação de uma associação tal. Às vezes o Remilson tem algum questionamento, ele devolve para a empresa de até, questionando isso e aquilo outro. Mais 30 dias para a empresa devolver para nós para responder. Depois que o Remilson lá em Brasília faz a análise federal, vai para o banco. No banco, gente, aí, lembra que eu falei, quanto menos dinheiro vocês tiverem, mais fácil que vocês conseguirem, mas tem outra coisa, vocês não podem estar devendo. Então, comprei um ventilador no verão lá na Magazine Luiza, não paguei o ventilador. A Magazine Luiza colocou lá meu nome no ferro lá. O banco vai pegar, né? E aí o banco pega, e aí se tiver dívida dos beneficiários, né? Se os beneficiários estiverem devendo, ou se o proprietário também não pode estar devendo, tá? Ele também não pode ter dívida, ele tem que estar certinho. Se o banco viu que tem dívida, o banco devolve de novo para ou a pessoa, né, resolver a dívida ou cancela a proposta, dependendo das condições. Já aconteceu o seguinte, uma fazenda de 14 pessoas passou por todas as etapas, chegou no banco, tinha 2 dessa fazenda que estavam com dívida e nem eles sabiam. E um era 5 mil, a mãe emprestou, conseguiu pagar. O outro era 12, 13 mil. Os outros 13 beneficiários se juntaram e pagaram a dívida do cara só para a proposta sair. Né? Então, para vocês entenderem que barra, se chega lá no banco e o banco vê que tem essa dívida, eles devolvem, né, para a pessoa ou pagar ou pode até suspender, né? Ou se for em grupo, você pode substituir a pessoa. Mas se você substituir a pessoa, você vai ter que passar por tudo de novo.
pela etapa estadual, por todas as etapas, tudo de novo. Então, se substituir, volta tudo de novo. Se for grupo, né, e substituir a pessoa que está devendo, volta tudo de novo. Então, não pode estar devendo. Então, as empresas já até, claro, né, já falam direitinho como que tem que ser e tal, já orienta certinho. Banco aprovou, vai para o cartório. O cartório, os beneficiários de crédito fundiário, eles não pagam impostos federais e estaduais no cartório. O único imposto de cartório, né, que o beneficiário do crédito fundiário paga é o municipal. ITBI, o nome do imposto. Mas a gente tem conseguido falar, né, com vereadores, né, e prefeituras aliados. Talvez a gente consiga ter com o vereador, quem vai impedir, uma lei municipal que isente os beneficiários de crédito fundiário, para eles também não pagarem o cartório, né? Que aí a gente zera os impostos de cartório. Hoje a gente já consegue zerar com a lei do governo federal, com a lei federal, né, com a lei federal, que tira os impostos da federação e do governo do estado. A gente só não consegue tirar do município, né, porque daí é local, assim, isso precisaria ter uma lei específica do município. Então, por isso, das vezes, ter um vereador parceiro que consiga ajudar nisso. A maioria das cidades, aqui no sul de Minas, principalmente, a gente tem conseguido zerar, né, os impostos, então a pessoa não paga nada, inclusive, para tirar a terra. Depois disso, depois que registrou no cartório, aí é matar um porco ou um boi, fazer uma cerveja e comemorar que a terra é sua, né? E aí, depois de 3 anos, você começa a pagar essa terra. E quando vocês forem fazer o boi, vocês convidam a superintendência para a gente vir também. Uma última coisa sobre isso, a empresa de Até, depois que a terra é entregue, ela precisa dar uma assistência técnica para os beneficiários por 5 anos, tá? Então, inclusive, é o que serve para nós como relatório, né? De 6 em 6 meses eles mandam um relatório para a gente saber que essa terra não foi abandonada, né? Que essa terra está sendo usada, enfim. Então, a empresa de Até, e a empresa, óbvio, recebe por isso, né? Fora dos 306 mil, recebe para manter essa assistência técnica por 5 anos, né? Eles ficam lá fazendo essa assistência com os agricultores. Agora vamos mais rápido, tá tarde. O Desenrola Rural é um programa, né, que a gente lançou agora, tem um mês e meio, mais ou menos, que a gente quer fazer com que os nossos agricultores consigam limpar o nome, né, para inclusive fazer outros investimentos. Então, peguei um Pronaf há um tempo atrás, não consegui terminar de pagar. Então, agora tem a oportunidade pelo Desenrola Rural e tem aí um abatimento na dívida de até 80%, tá? Então, nossa expectativa é que a gente tenha mais de 500 mil agricultores que estejam livres da capivara e garantindo um nome limpo. O Territórios da Cidadania é um programa novo. Lembra lá no início que eu falei, já era para a gente estar avançando nas políticas? Nosso ideal era que hoje a gente já tivesse Território da Cidadania em todo o Brasil. Mas como a gente parou as nossas políticas, a gente retomou as políticas estruturantes e agora a gente está querendo avançar. Então, esse ano a gente lançou o Territórios da Cidadania, né? Que é um programa que pensa o desenvolvimento integrado, que é justamente isso, a pesquisa, né, que é feita com o professor Tom, com o Vitor, sobre a Serra da Mantiqueira, justamente entender essa identidade, né, do povo do território, entender que política que serve para cá, né, o que pode
ter de novo, o que pode ter de diferente, né? O que a gente pode pensar enquanto política, né? Política pública, né? O que a gente pode avançar nessa perspectiva de território com uma identidade forte, né? Do território, do povo, enfim. Então, esse programa, o Territórios da Cidadania, ele quer, primeiro, a gente cria colegiados, né, a partir do Território da Cidadania. Primeiro se cria um colegiado, depois você certifica esse colegiado, né, e a partir disso você começa a receber recurso, inclusive curso, né? A gente tem uma parceria hoje, o Território da Cidadania, com a UNB, que é a Universidade de Brasília, né, que a gente consegue fazer diversos cursos, né, fazer intercâmbios, visitas, enfim, uma série de coisas via esses Territórios da Cidadania. Em Minas, hoje, a gente só tem 4 territórios, né, certificados, né, então a gente só conseguiu avançar em pouquíssimos territórios, muito ali no norte de Minas, né? Então, aqui no sul de Minas existe vários ensaios para que a gente comece a fazer esses territórios, né? Inclusive a turma que também quer pensar, né, o desenvolvimento desse território. Então, nossa ideia é que a gente consiga fazer com que esses territórios avancem. Talvez esse ano a gente ainda caminhe mais devagar, mas no ano que vem a ideia é potencializar, colocar recurso, né, nesse programa para a gente conseguir fazer essa política avançar. Aí pode passar, que eu esqueci de pegar de Baipendi aí, tá? De outra sorte. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Esse é meu contato, tá? Quem quiser, o Vitor tem também meu número salvo. Se quiser, pode mandar aí nos grupos. Eu estou à disposição de vocês, né? Que pena que a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas a estrada tá ruim para chegar aqui mesmo. A gente, inclusive, parou, deixou o carro da superintendência aí e a gente tem sorte que a Débora é jipeira e conseguiu trazer o carro e chegamos aqui. Mas numa próxima a gente se encontra pessoalmente, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem e a gente fazer uma ampliação das políticas públicas do MDA pensando no desenvolvimento do campo, da nossa agricultura, que a gente entende hoje que tudo que a gente consome, tudo que a gente produz, tudo que a gente faz ajuda a nossa família, a nossa comunidade, a nossa cidade a crescer, mas principalmente o Brasil a se desenvolver. Isso é fundamental, assim. Esse ano é ano de eleição. Lembrem daqueles que pensam em políticas como políticas feitas pelo MDA, pela agricultura familiar, e não em quem fechou o ministério aí, que eram tão importantes para o nosso crescimento. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Vitor. O Vitor e a Débora estão aproveitando aqui o Dia dos Namorados. Muito obrigada, viu, pelo convite. Valeu, gente. Gente, agradeço demais a presença de todo mundo. Muito bom quem conseguiu ficar até o fim. Lembrando que a gente está gravando tudo isso. E vai ser um prazer a gente conseguir avançar em todas essas coisas, trazer esses projetos para cá. Vamos ficando por aqui, que a gente tem que fechar aqui a escola. O pessoal está terminando de montar as tendas da festa junina, então está todo mundo convidado também para a festa junina do Piracicaba, amanhã à noite aqui no bairro. E é isso, povo. Boa sexta, bom Dia dos Namorados, bom fim de noite, tamo junto e até.